Bom dia, turma. A gente vai dar continuidade sobre as partes da planta, né? Falar sobre plantas. Já falamos sobre briófitas, que são plantas mais rudimentares, né? Que não possuem seiva, não possuem vasos condutores, na verdade, né? Não, condutores nem xilema nem floema, não possui estruturas verdadeiras como folhas, raízes, caule, certo? Falamos sobre pteridófitas, que são plantas evolutivamente, né, mais recentes do que a briófitas, que possuem já uma estrutura de xilema e floema de vasos condutores, né, e que possui uma, e que isso permitiu a planta ter um pouquinho mais de o seu tamanho aumentasse, né? Uma estrutura maior através da lignina, né? Então a gente vai falar de outras estruturas, de outras plantas, né? E conhecer um pouquinho melhor, certo? Vamos falar sobre a gimnosperma, né? Que do grego gimno significa semente, gimnosperma significa semente nua. E isso quer dizer o quê? Que essas plantas, elas são plantas que produzem sementes, certo? E que essas sementes ela não possuem um fruto que vai revestir, por isso gimnosperma, plantas de semente nua, né? São plantas terrestres de ambiente frio e temperado, né? Comparando com as pteridófitas, a gente vai falar o quê? Que as gimnospermas possuem raízes, comparando, possui folhas, possui caule, né? Como esse caule possui vasos condutores como xilema e floema. O xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada, e possui uma evoluçãozinha aí. Houve o surgimento dos estróbilos, né? Que tem função reprodutora dos indivíduos. São plantas que possuem sexo separado, né? Então, são dioicas, a gente pode dizer que são dioicas, ou seja, possui o macho, né? Uma planta que tem os órgãos reprodutivos masculinos e possui outra planta com órgão reprodutor feminino. Não precisam da água diretamente para a reprodução. Produção de grão de pólen, né? Que é o gameta masculino. E esse gameta ele vai ser transferido para o gameta feminino através de insetos polinizantes, aves polinizadoras, certo? Através dos ventos. Esses organismos eles possuem alternância de geração, ou seja, produz esporófitos 2Ns, que vai gerar, ai, meu Deus do céu, que vai gerar um gametófito N, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como é que acontece a reprodução das gimnospermas. A gente falou que eles possuem uma estrutura de estróbilos, né? Esses estróbilos, eles vão gerar o esporângio. Esses esporângios vão dar origem lá no final da reprodução, certo? A formação de quê? Dos óvulos e do pólen. Mas antes disso, os esporângios vão dar origem a microesporócidos, certo? São estrutura 2Ns, e os megaesporângios, que também são 2N, certo? Esses megaesporócitos e megaesporângios, eles vão sofrer meiose e vão formar 4 microesporos N, e na planta na planta feminina vai dar a origem ao megaesporócito, né, o megaesporângio, megagametófito, aliás, N, certo? Esse 4 microesporo vai dar origem a quem? Ao pólen, certo? E esse pólen, ele irá, esse megaesporo, gente, esse megaesporângio, ele vai dar o quê? Ele vai dar origem ao gameta feminino, que é a oosfera, né? Então, lá na frente, o que vai acontecer? Esse grão de pólen, ele vai se ligar ao megaesporângio. Esse megaesporângio, que é o gameta feminino, vai formar um tubo polínico, que vai se ligar à oosfera, certo? Vai encontrar aqui o órgão reprodutor feminino, e que depois do grão de pólen chegar na oosfera, certo? Vai haver a formação do zigoto, né? Então aqui a gente tem aqui uma figurinha representando, né, uma árvore, né?
que tem suas folhas modificadas, né? Flores masculinas e flores femininas, através, também são chamadas de cone, né? Essas flores, essas folhas modificadas, né? Vai haver a polinização aqui, ó, os pólis indo em encontro das estruturas femininas, né? Vai procurar aqui a oosfera, né? Aí aqui o grão de pólen, vai haver a fecundação, né? Formação de escama, o tubo polínico, do tubo polínico, né? Vai haver a fecundação, transformando o óvulo, né? Entrando em contato com o óvulo, fecundando, formando o zigoto. E esse zigoto, ele vai dar origem a sementes, né? Essas sementes, elas têm estruturas, né? Estruturas adequadas para a sua proteção. E vai encontrar um ambiente adequado que vai germinar e gerar uma nova planta, certo? Aqui, gente, é a estrutura de uma semente da gimnosperma, né? Essa semente aqui, né, fechadinha e a outra aberta. Essa semente, ela possui um revestimento, uma casca, certo, de proteção, muito grossa, né, muito dura. Possui reservas nutritivas, né, que vai nutrir o embrião e vai ter um embrião, certo? Passando disso, vamos falar sobre as angiospermas. Quem são as angiospermas? São plantas semelhantes às gimnospermas, possuem altura, possuem, podem conseguir atingir altas alturas. Olha que interessante, altas alturas, grande porte, né? Plantas de grande porte. São do tipo de plantas que são do maior. Essas plantas são as que mais predominam no nosso planeta. São plantas mais complexas, por quê? Porque possuem todo um aparato, uma complexidade, até a formação dos seus frutos, da sua reprodução, certo? Possuem caule, raízes, folhas, sementes e, diferente das gimnospermas, possui flores e frutos, certo? Então, essas plantas, elas possuem uma variedade muito grande, né, de flores e frutos. Essas flores são coloridas, né, para chamar a atenção de insetos, para chamar a atenção de agentes polinizadores, né? Produzem néctar, né, que é para atrair, é uma forma evolutiva de atrair, né, organismos que precisam do néctar para poder, quando houver essa necessidade do inseto pegar o néctar para se alimentar, né, o açúcar, ele levar um pouquinho de grão de pólen para poder fazer a polinização dessas plantas, né? Então são flores coloridas e produzem cheiros, né? Quem gosta de plantinha, rosas, vive cheirando, né? Porque possuem cheiros. Podem produzir néctar ou não, né? Tem algumas que não produzem néctar. Aqui aí tem a plantinha, né? Uma plantinha bem bonitinha, exemplificando a cor que elas podem ter, né? E aqui a quantidade de fruta para representar que elas são frutíferas, certo? As angiospermas podem ser dioica ou monoica. O que é isso, Soraya? O que é isso, Soraya? Ajeitar aqui minha franjinha. Valorizar. As angiospermas podem ser dioica. O que é dioica? É ter o órgão reprodutivo separado, macho do masculino, né? De negócio de macho. O órgão masculino separado do órgão feminino e isso na dioica, né? O órgão masculino separado do órgão feminino e tem as monóicas, onde o órgão masculino e o órgão feminino estão próximos. São plantas monóicas que possuem. As plantas monóicas possuem, gente, além do aparato feminino, eles possuem o estigma, certo? Os estames, né? Os estames, os filetes, que é o quê? Para o órgão reprodutor feminino e masculino. A dioica não possui, ou possui um ou possui o outro, certo? Ou possui o pestilo ou o estame. Deixa eu esperar aqui. A gente vê que as flores, né, a produção de flores dessas angiospermas, elas possuem aqui um cálice, né, que é um conjunto de pétalas, né,
forma o cálice, né? A gente possui as sépalas, né? Que vai proteger as pétalas. A gente possui um pendúculo, que é uma haste, né? De uma estrutura. O receptáculo, o ovário. A gente tem o estigma, que é onde vai haver a ligação até o óvulo, né? Que é o túbulo, a entrada do túbulo polínico, né, que vai ligar ao óvulo. A gente tem um pistilo, né? Aqui, ó, essa estrutura toda a gente pode chamar de pistilo. A gente possui, essas plantas possuem estame, né? Que são o quê? Que vão ter as anteras e os filetes, que são os órgãos reprodutores masculinos, certo? Então, como é que ocorre a reprodução desses organismos, né? Essas plantas vão por agente ventos, organismos polinizadores, como insetos e aves, né? Vão transferir para a parte feminina, aqui é a parte feminina, e a parte masculina, né? Vai, através dos ventos e organismos polinizadores vão fazer com que essa antera, libere os grãos de pólen, que vai entrar em contato com os com, com o estigma, certo? Vai entrar no estigma, vai haver a formação do túbulo polínico, né? Que vai haver a fecundação do óvulo, né? Do óvulo, certo? Esse óvulo vai haver a formação do embrião, do zigoto, que vai se desenvolver, vai haver a formação das sementes e a germinação dela, a formação de um novo indivíduo, certo? Então, a gente pode dividir as sementes das angiospermas de duas formas, certo? Monocotiledônia e dicotiledônia. Como é isso, Soraya? Exemplo, se você pega uma semente de um milho, que é uma monocotiledônia, e olha, você percebe que é diferente de uma semente da mamona ou a história nunca vi uma mamona, uma semente de mamona, depois compara com a de um feijão. A gente vai ver que tem um tegumento, né, que é um revestimento, o endosperma, o cotilédon, certo? Formação do embrião e paredes do fruto como tegumento, certo? Esse endosperma tem função de que nutritiva do embrião. Aqui a gente vai ver que temos quase as mesmas estruturas, só que com um pouquinho de diferenciação. Tegumento, dois cotilédons, certo? Endosperma e o embrião, certo? Há essa diferenciação de uma semente para outra, e isso também vai dar origem à diferenciação nas folhas, no jeito que a planta vai se desenvolver, tá bom? Então é isso. Deixo um beijinho para vocês, estudem, leiam o capítulo. Finalizando, façam o exercício do final do capítulo, tá bom? E até a próxima.